Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Nutri? Aqui é o NutriCast Raiz, o podcast para nutricionistas que querem melhorar a sua captação de pacientes e aumentar o seu faturamento. Meu nome é Gabriel Bastos, sou especialista em sucesso nutricional e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a forma correta de fazer o seu atendimento no WhatsApp, tá bom, Nutri? Então vamos lá. Primeiro eu quero explicar o que é que a gente vai conversar sobre aqui hoje e o que é que a gente não vai conversar sobre aqui hoje, tá? Então, a gente vai falar sobre como você deve se portar e como você deve responder no seu atendimento no WhatsApp, tá? Qual é a melhor forma de fazer isso para você conseguir gerar mais conexão com a pessoa que está entrando em contato com você, para você poder mostrar mais empatia e potencializar a sua venda, tá? Então a gente tem alguns passos que a gente tem que ter certeza que a gente vai cumprir para que a gente consiga melhorar a nossa taxa de conversão, tá? Para melhorar a nossa porcentagem de pessoas que a gente consegue converter em pacientes, certo? Então, o que é que a gente não vai conversar aqui hoje, tá? A gente não vai conversar sobre um script de atendimento pronto no WhatsApp, tá? A gente já conversou sobre isso no episódio 2 desse podcast aqui. Se você ainda não ouviu o episódio 2 e caiu de paraquedas nesse aqui, que é o quarto episódio da série, eu recomendo que você volte no episódio 2. Ouça todo o script, como é que a gente monta o melhor atendimento no WhatsApp e aí depois você volta aqui, tá? Dados esses disclaimers, eu vou dizer exatamente por que você precisa saber exatamente como você tem que se portar e responder no atendimento do WhatsApp, tá? Então, primeiramente, né? Primeira coisa, as pessoas, os nutricionistas, principalmente os que já tiveram algum contato com marketing, né, mas nada muito profundo, costumam chegar e querer já atender o paciente que está chegando como se fosse uma empresa, né? Então, até alguns inventam uma secretária para poder atender, né, no lugar deles. Então, eles falam com o paciente no WhatsApp como se fosse uma secretária, mas na verdade é o próprio nutricionista que está fazendo ali a triagem, né? Isso não é bacana. Por quê? Porque se a pessoa que entra em contato souber que ela está conversando com o nutricionista que vai atendê-la, ela vai se sentir muito mais próxima da pessoa que vai resolver o problema que ela tem, tá? Então vai gerar muito mais conexão com essa pessoa, certo? E aí é o que eu quero colocar de adendo. Se hoje você utiliza no seu WhatsApp Business, né? No seu WhatsApp que você utiliza para a sua empresa, para o seu negócio, a sua logo, né? E você ainda não é um Nutri-Raiz de nível um Nutri-Raiz de nível 2, né? Ou seja, você não está faturando aí consistentemente seus 10 mil de faturamento por mês, seus 20 mil de faturamentos por mês, eu não recomendo você trocar a sua foto do WhatsApp por uma marca, tá? Por quê? Porque o princípio número um das vendas, né, é justamente que pessoas compram de outras pessoas, tá? Então, se você utiliza a foto de uma marca, o seu paciente ele vai achar que está conversando com uma empresa e não com uma outra pessoa que está ali, tá? Então, para a gente trazer mais humanização, eu recomendo que você não utilize fotos de marca da sua logo no seu WhatsApp Business, a não ser que você já tenha estruturado como clínica. Se você se estruturou como clínica, aí sim faz sentido você ter uma marca na foto do WhatsApp, tá? Agora, tanto no WhatsApp como também no Instagram, evita utilizar a foto de logo para você mostrar que a pessoa está sendo atendida por outra pessoa, tá? Esse é o princípio número um da nossa venda. Então, logo no primeiro passo, o importante para você gerar essa conexão é mostrar que é você que está fazendo o atendimento desse paciente, tá? Caso você não tenha secretária, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que tem três pilares fundamentais que a gente precisa com toda a certeza cumprir para conseguir ter uma venda, tá? Eu chamo de os 3 Cs da venda, tá? Que 3 Cs seriam esses? Para uma venda acontecer,
Eu até convido você a fazer uma reflexão dos últimos processos de venda que você participou, das coisas que você comprou, se esses 3 Cs não estavam presentes, tá? Primeira coisa, você tem que ter uma conexão com a pessoa que está te vendendo, tá? Então você tem que gerar essa conexão para que a pessoa comece a confiar em você, que é o segundo C, confiança, tá? A venda não acontece se não tiver conexão e confiança. Depois que você atinge conexão e confiança, você tem que ter certeza que você vai mostrar clareza do que você vende, do que você está oferecendo para essa pessoa, e esse é o seu terceiro C, tá? Então a gente tem conexão, a gente tem confiança e a gente tem clareza, tá? Então a conexão você começa a desenvolver através do seu primeiro conteúdo, do primeiro conteúdo que aquela pessoa consumir seu. E ele vai começando a se consolidar quanto mais tempo essa pessoa está em contato com você, tá? Então, por que que eu digo isso? Porque é muito comum as pessoas que chegam no WhatsApp, principalmente pessoas que chegam de anúncio, tá, Nutri? As pessoas que chegam de anúncio entram em contato, trocam uma ideia rápida, muitas vezes sondam preço e somem, desaparecem, tá? Não quer dizer que essa pessoa não vai voltar para fazer uma consulta com você ou que ela não vai voltar para poder comprar o seu serviço, tá? Significa que ela só não se conectou ainda no nível que ela gostaria e não desenvolveu a confiança ainda em você, tá? E aí o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa sempre aparecer para essa pessoa lá no Instagram, reimpactar essa pessoa para ela sempre estar recebendo conteúdos novos seus, mostrando que você é uma autoridade e mostrando como é a sua forma de trabalho. E aí, conforme o tempo vai passando, essa pessoa vai passando a se conectar mais com você, com o seu propósito, com a sua linguagem, com a sua forma de atender. E depois ela começa a confiar mais em você porque vê que você dá o domínio prático, tá? O domínio teórico sobre aquilo que você está falando, tá? Então a conexão a gente vai desenvolver muito aparecendo mais para essa pessoa no próprio atendimento do WhatsApp. Troque áudios com ela, mostre a sua forma de falar, mostre seus pensamentos, pergunte, tenha empatia com essa pessoa, tá? Então pergunte qual é o estado de vida que ela está hoje, como ela vem em estado ultimamente, se ela tem alguma dificuldade específica no processo, o que é que ela deseja alcançar, e tente ser o mais empático possível, tá? E aí, a confiança você começa a desenvolver mostrando segurança, né? Segurança naquilo que você faz, mostrando depoimentos de pacientes, mostrando também fotos e antes e depois, se isso for algo aplicável para o seu nicho, né? Nicho de emagrecimento, muito forte isso. Mas tem alguns nichos que antes e depois não faz muita diferença, tá? O próprio nicho da comportamental, muitas vezes a pessoa quer resolver algum distúrbio alimentar que não necessariamente está em perder peso, tá? Às vezes está, mas às vezes não. Na nutrição infantil também é muito raro você utilizar antes e depois, mas depoimentos são sempre muito fortes, tá? Então mostra depoimentos das pessoas que tiveram resultado com o seu acompanhamento, como foi isso para ela, isso vai desenvolvendo mais autoridade e confiança. E seja sempre muito firme naquilo que você faz, naquilo que você está pregando, tá? Então, segurança constrói confiança, tá? E aí, tem um erro muito comum que acontece no WhatsApp, que eu percebo bastante, principalmente para os nutris que estão querendo ensaiar em virar nutris raízes aqui, né, do acompanhamento, que é querer vender a consulta ao plano de atendimento no WhatsApp. E por que que isso é um erro, né? Você deve estar me perguntando aí, ué, mas o WhatsApp não é para fazer isso, Gabriel? Também, mas a venda ela acontece como uma consequência da pessoa já ter se conectado com você, de ela já ter criado a confiança em você e ter entendido, ter clareza do que é que vai acontecer no acompanhamento. Se você se afobar para dizer o preço, tenha certeza que essa pessoa, além de não fechar com você, provavelmente ela não vai voltar a entrar em contato. E se voltar a entrar em contato, vai demorar muito. Coisa de assim, 6 meses, 12 meses, tá? Como já foi relato de Nutris que me falaram aqui antes de começar a aplicar a metodologia do Nutri Raiz, tá?
Então não se afobe para dizer o preço. E esse é, inclusive, uma das razões principais de quando o paciente já chega perguntando o preço e você fala, ele some, né? Por quê? Você não desenvolveu conexão, você não desenvolveu a confiança dessa pessoa e você não mostrou nenhum tipo de clareza, você só deu preço. E aí ela tornou seu negócio, ela viu seu negócio como uma commodity, né? O que é uma commodity? É basicamente aquilo que ela vai olhar no mercado e vai comparar com os outros profissionais e não vai enxergar nenhuma diferença na prática, tá? Então, quando você não se diferencia do mercado, quando você não mostra que você é diferente de nada, a pessoa comoditiza o seu serviço, tá? E aí, uma outra coisa importante para você fazer é mostrar empatia, né? Então não basta só você perguntar se a pessoa fez um atendimento antes, se já fez acompanhamento antes. Não basta você perguntar quais são as dores. Não basta você perguntar o que é que tem causado dificuldade nessa pessoa. Não basta você fazer isso. Você também tem que mostrar empatia, tá? Mostrar empatia é justamente quando você se coloca no lugar dessa pessoa e mostra que você entende como ela se sente. Eu vou aqui compartilhar com vocês a história de uma Nutri que entrou em acompanhamento comigo, tá? E começou a chegar um volume muito grande de contato no WhatsApp, tá? Para ela, por causa dos anúncios. Mas ela não estava conseguindo fechar, não tinha fechamento. E aí eu achei que tinha algo estranho, né? E aí eu pedi para ela ir compartilhando comigo cada uma das conversas com os pacientes. Eu fui identificando o erro que se repetiu algumas vezes, tá? Que era o seguinte, o paciente se abria, né? Ela perguntava, como é que tem sido para você ultimamente? Quais foram as dificuldades que você tem passado? Aí o paciente abria a vida dele, né? Falava dos problemas que ele tem tido, falava de como ele estava frágil emocionalmente, falava de como tem sido muito complicado os últimos tempos por causa de problemas pessoais. Então, a quantidade de comida que ele tem comido, muita compulsão e tudo mais. Então, ele desenvolveu áudios assim, se abrindo mesmo, né? E no final, a Nutri basicamente só mandou um áudio explicando o serviço dela, né? Antes de mostrar nenhum tipo de empatia com esse paciente. Então, é importante você demonstrar empatia, falar, nossa, imagino como deve ter sido difícil, como é que você se sentiu depois que isso aconteceu, poxa, que complicado, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Então, mostre que você é humanizado, né? Mostre um atendimento humanizado. Se você não mostrar isso, dificilmente você vai conseguir se conectar com essa pessoa. Então, assim, eu dei esse feedback para ela, né? Expliquei por que que ela não estava conseguindo ter resultados. Falei para ela, imagina se fosse você se abre para uma pessoa, um profissional de saúde, e do nada ele manda um áudio seco só explicando o serviço dele. Eu, por exemplo, jamais marcaria com essa pessoa, entendeu? Então, depois que ela fez esses ajustes, eu coloquei isso, ela visualizou, ela falou: Nossa, meu Deus do céu, eu não imaginava que era assim que a pessoa estava percebendo. Então, assim, você que está ouvindo aí, Nutri, você pode estar pensando: Não, mas eu jamais faria isso. Não, aonde? Claro que não. Eu tenho muita atenção em como eu atendo o paciente e tal, mas às vezes passa, tá? Às vezes passa. Então, dá uma olhadinha em como você tem feito o atendimento no WhatsApp até então, porque pode ser que um dos problemas de você não ter conseguido aumentar o seu faturamento hoje, aumentado os fechamentos do WhatsApp, é justamente a falta de empatia para gerar conexão, que vai gerar confiança, e aí a demonstração de clareza para você fechar a sua venda no WhatsApp, tá? Então, isso aqui é uma história que aconteceu recente, agora no mês que a gente está gravando esse episódio aqui do podcast, em fevereiro. Então, não é algo que você deve subestimar, tá? Dá uma olhadinha como você tem feito seu atendimento para ver se isso também não está presente, certo? Então, assim, não se apresse para dizer o preço da sua consulta ou acompanhamento, porque o paciente, no fundo do fundo, ele não quer isso, tá? O que ele quer no fundo é saber se você entende os problemas dele, entende as dores, os contextos que ele está inserido e se você pode resolver esse problema, tá? Então, na verdade, o que o paciente quer é isso, ele precisa enxergar um caminho, ele precisa enxergar que tem algo
que ele pode receber de você para chegar aonde ele quer chegar, tá? Então, primeiro erro é querer vender a sua consulta ou plano de acompanhamento, quando na verdade o que você quer fazer é ouvir a pessoa, mostrar que ela foi ouvida, mostrar que ela foi entendida e mostrar que você vai levar ela ao objetivo que ela quer, tá? Então, assim, quanto mais você se colocar no lugar do seu paciente, mostrar que você o entende, mais essa pessoa vai enxergar valor em você como profissional e mais ela vai estar disposta a pagar pelo produto, pelos serviços que você oferece, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Eu sugiro que você não negligencie, certo, Nutri? Então, assim, todo contato que esse paciente tiver com você, você precisa, você deve mostrar o seu diferencial e o valor do seu trabalho, para que você seja diferenciado do mercado e tenha uma possibilidade maior de fidelização dessa pessoa que está conversando com você, tá? Se você for igual ao mercado, entenda que a pessoa realmente vai te escolher pelo menor preço, se você for o menor preço. Se não for o menor preço, aí a pessoa vai atrás de outra, entendeu? Então, não comoditize o seu negócio, tá? Tem uma frase que eu gosto de falar que é: não tenha medo de ser diferente, tenha medo de ser igual, certo? Então, busque essa diferenciação. Mas aí você me pergunta: poxa, Gabriel, mas mesmo isso tudo, o paciente não fechou. E agora, qual é o problema do meu WhatsApp? E esse é um erro muito comum, tá? Por que que isso é um erro? Essa dúvida sua, né? Porque quando você me fala: "Ó, o paciente não fechou, o que é que eu faço agora?" Provavelmente é porque você acha que todo mundo vai fechar no primeiro contato que tiver com você, né? Então, esse na verdade é o erro. Achar que todo mundo vai fechar no primeiro contato. A gente tem algo que se chama jornada de compra, tá? Jornada de compra do cliente. O que é essa jornada de compra? Jornada de compra é basicamente quando o seu paciente recebe um conteúdo seu ou um anúncio seu, tá? Ele entra em contrato no WhatsApp para sondar o valor e não fecha de primeira, tá? Só que ele é reimpactado pelos seus conteúdos, né? Ele é reimpactado, aparece várias vezes ali no Instagram dele, os seus conteúdos, os seus anúncios, né? E aí ele começa a acompanhar, né? Começa a ver esses conteúdos, ver o seu domínio, né? Ele vai começando a entender que de fato você é competente, né? E aí ele vai se lembra de como foi a experiência dele no WhatsApp contigo, né? Da experiência que ele teve anteriormente. E aí ele vai te comparar com o que ele viu no mercado e como ele foi atendido no WhatsApp de outros profissionais, tá? E depois que ele percebe tudo isso, aí ele volta a entrar em contato contigo e fecha, tá? Então é quando ele se sente pronto para fazer o seu fechamento, certo? Então, na verdade, a menor proporção das pessoas que chega vai fechar de primeira, tá? A gente tem aí um índice de cerca de 10 a 15% de fechamento nos melhores casos de pessoas que entram em contato no WhatsApp de primeira, né? Só que essas pessoas que não fecham de primeira, elas podem fechar no mês seguinte, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Então, todas as pessoas que entram em contato com você no WhatsApp são basicamente sementes que você está plantando para colher daqui a um tempo, tá? Então, não enxergue que foi dinheiro jogado fora, por exemplo, ou que estão chegando pessoas extremamente desqualificadas que não estão fechando comigo o tempo todo. Não é isso. É jornada de compra. Cada um tem o seu tempo para fazer a compra de alguma coisa, tá? Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Pense você aí, tudo que você compra, seja serviço, seja produto, você compra no exato momento que você entra em contato com aquela pessoa, com aquela empresa? Ou às vezes você também demora um pouquinho para pensar, você resolve pesquisar um pouco mais no mercado, ver o que é que está rolando de diferente, se é tudo igual, se tem alternativas melhores. Então, todo mundo tem o seu processo de poder fazer essa jornada de compra, tá? Então, respeite isso e entenda isso, tá? Então, captação de pacientes não é nada mais do que você fazer a nutrição dessa pessoa,
alimentar ela com seus conteúdos, com o que você entrega e como você resolve os problemas que ela tem, tá? E aí eu queria responder uma pergunta muito importante, que provavelmente você ainda não pensou sobre, mas o que é a venda, né? O que é vender? A venda nada mais é do que uma pessoa que foi nutrida com informações suficientes que possibilitaram o crescimento de uma crença na sua mente de que você é a pessoa certa, tá? Então, cada pessoa tem um tempo de nutrição para que essa sementezinha, né, de ideia que você nutriu se torne uma crença raiz, né? Então, o primeiro contato que essa pessoa teve com você nos conteúdos e no WhatsApp, você plantou uma sementinha nela. Você plantou a ideia de que, ó, tô aqui para te transformar. E aí, com os seus conteúdos, você foi regando, você foi dando sol, você foi cuidando dessa semente, essa semente foi criando raízes. E aí, quando essas raízes estão bem entranhadas na cabeça da pessoa, ela já sabe: ah, esse aqui é o meu nutricionista, é essa pessoa que eu quero confiar. Então, o processo de venda ele é um processo que às vezes leva um pouco de tempo, tá? Por isso, inclusive, que o paciente de indicação tem um processo de venda muito mais fácil, né? Você pode estar pensando agora, não, mas minhas taxas de fechamento são perfeitas. Ah, é? Provavelmente você só está atendendo o paciente que veio de indicação, na verdade. Por quê? Porque quando o paciente chega de indicação, 2 dos 3 seis já foram preenchidos, né? Então a pessoa já se conectou e já confia em você através de outra pessoa, porque essa pessoa que te indicou mostrou como foi o seu serviço e já cresceu a sua conexão e a confiança que essa pessoa vai ter em você, tá? Então ela já chegou para você com 3 Cs completamente preenchidos. O C de confiança e o C de conexão, tá? E aí a única coisa que você precisa mostrar para essa pessoa é clareza. Se você mostrar que o seu atendimento vai levar ela do ponto X ao ponto Y e como vão ser as fases do acompanhamento, essa pessoa com toda certeza vai fechar com você sem objeção. Então, a venda ela chega praticamente fechada. Você tem que, na verdade, fazer força para não vender para um paciente de indicação. Quando você recebe um paciente de anúncios, ele não tem nem conexão, ele também não tem confiança e ele não tem clareza do seu processo, tá? Então, você tem que investir muito mais esforço para poder converter essa pessoa que está chegando dos anúncios, tá? Então, é muito normal quando você começa a anunciar, por exemplo, você percebe que sua taxa de conversão diminui muito. Você percebe que fechar paciente fica mais difícil. Por quê? Porque você não se acostumou a desenvolver a confiança e a conexão com pacientes que estão chegando novos. Porque você não precisou exercitar isso com pacientes de indicação, tá? Por isso, eu queria explicar o que é esse processo da venda e por que que acontece tanto esse fenômeno de quando começam os anúncios, a taxa de conversão cai muito, que é justamente você comparando pessoas que estão chegando já com a venda quase fechada para você e pessoas que nem te conhecem, na realidade, de nenhum jeito, entende? Então, assim, preze sempre pelo seu bom atendimento, tá? Porque ele é o que a pessoa vai se lembrar quando chegar a hora de escolher um nutricionista, tá? Então, recapitulando tudo, certo? Erro número 1, querer vender a sua consulta ou seu plano de acompanhamento no WhatsApp. Lembre sempre que o que você tem que fazer é gerar conexão, confiança e mostrar clareza para você poder fazer o seu processo de venda, tá? Segundo erro, achar que todo mundo vai fechar no primeiro contato. Não é assim que acontece, tá? Cada pessoa tem a sua jornada de compra e cada pessoa que entra em contato com você é uma semente que você planta na cabeça dela, que você tem que regar e cuidar para que ela cresça e aí sim ela te dê frutos lá na frente, tá? Então, esses foram os dois erros principais que a gente abordou aqui no nosso episódio de hoje. Princípio número 1 da venda: pessoas compram de pessoas. Evita utilizar a sua marca na sua foto do WhatsApp ou na foto do seu Instagram se você ainda não é uma clínica. Coloque a sua foto. Segundo, não finja que você tem uma secretária se você não tem. Você vai gerar muito mais conexão e a pessoa vai gostar muito mais de saber que ela está sendo atendida pelo próprio Nutri no WhatsApp. Número 3, os 3 Cs da venda.
Você tem que gerar conexão e através da conexão você gera confiança e depois você demonstra clareza e assim você consegue vender. Lembre sempre que a venda da sua consulta, o plano de acompanhamento é consequência do seu bom atendimento e da sua demonstração de empatia para a pessoa que está chegando, tá? Então, esses são os principais segredos por trás de um bom atendimento no WhatsApp para aumentar as suas chances de converter os seus contatos em pacientes, tá bom? Se isso fez sentido para você, Nutri, eu quero que você siga esse podcast aqui no Spotify, no YouTube e também o perfil do Instagram, @alcance nutricionista, que eu vou sempre avisar quando tiver episódio novo desse podcast aqui, tá? Todos os links estão aqui na descrição e, como eu gosto de falar para os Nutris Raízes que estão em acompanhamento comigo, por hoje é só tudo isso.